Então, vou puxar aqui o papo para iniciar, né? Novas proposições na arte e educação, animes como gerador de identificação no ensino médio. Primeiro eu quero dizer que é uma satisfação imensa estar aqui falando sobre esse tema. Mexe muito com minha memória afetiva, com o meu cotidiano, tanto pessoal quanto de trabalho. Já vem há algum tempo que muitos me conhecem de trabalhos na área de mediação, então é um pouco novidade eu estar aqui falando de um outro aspecto que também envolve a mediação, mas que faz parte da minha memória afetiva por completo, e eu acho que é uma experiência interessante para a gente pensar assim, as novas proposições hoje no ensino de arte. Então, eu vou iniciar o nosso bate-papo aqui fazendo um pouco de uma contextualização que é muito um recorte da minha vivência dentro do campo dos animes e mangás, da animação japonesa, de um modo mais preciso. E aí é um recorte, realmente, de uma visão participante minha. E quem tiver depois, quiser acrescentar alguma informação, pode depois estar entrando em contato comigo, colocando aqui depois, como o Alan falou, mas seja em contribuição ou questionamento. E é uma contextualização que ela acaba sendo bastante ampla, então em alguns momentos eu vou dar uma pincelada e um pouco mais rápido, mas vamos lá, Anderson? Vamos sim. Então, esse começo da contextualização, alguns já vão saber, né? Assim, acho que muitos dos que estão aqui presentes nesse mini curso talvez vieram e estão aqui pelo tema principal, que são os animes, e, claro, fazendo essa ponte, essa relação que a gente vai fazer aí com arte e educação. Então, não é novidade eu dizer que os animes é animação ou desenho animado, e que é uma palavra, e ela é pronunciada a partir de uma abreviatura de animação em japonês, né, e que grande parte dessas animações japonesas, ela possui uma versão chamada em mangá, que são os quadrinhos japoneses, né? Então, sempre que a gente escuta falar animes e mangás, a gente faz essa diferenciação, onde os animes é a versão animada, digamos assim, né, o desenho animado do quadrinho japonês, que é o mangá, né? Então, só para contextualizar. Aí eu não vou puxar nenhuma referência necessariamente de contextualização a nível de contexto japonês. Eu já vou puxar aqui um pouco do Brasil para cá. Mais ou menos o histórico que a gente pode chegar, ele data mais ou menos dos anos 60, quando qualquer pesquisa que a gente possa fazer, e que é uma pesquisa um pouco até difícil da gente encontrar muitos materiais de referência que tragam um histórico muito preciso de quando os animes começaram a ser exibidos mais efetivamente aqui no Brasil. Mas a grande parte das pesquisas, nos próprios sites dos animes e tudo mais, eles datam os anos 60 como um marco das primeiras produções japonesas que começaram a ser exibidas de forma muito esporádica. E aí dão exemplos como Oitavo Homem, As do Espaço, Zoran, O Garoto do Espaço e tudo mais. Talvez muitos desses nomes sejam desconhecidos pela época e tudo mais, mas vocês vão perceber que no decorrer da minha fala vocês vão se identificar com alguns outros, com certeza, para quem conhece. E o marco inicial, que é datado também, é que em 64, uma exibição do National Kid, que não é necessariamente um anime em relação a desenho animado, mas é uma série, e que faz menção a uma primeira produção japonesa aqui. E aí, logo depois, a gente tem outros marcos que foram em seguida, como A Princesa e o Cavaleiro, recentemente foi lançado como mangá, talvez alguns possam conhecer, Speed Racer, que teve uma versão recente de filme também, Zillion, Capitão Harlock, Ronen Ronen, e vários outros que eu não vou nominando aqui ainda. Anderson? Tá. Outro aspecto importante que a gente vai fazer referência nessa contextualização é as revistas. Não necessariamente as revistas em quadrinhos, não são essas, mas são revistas que, por exemplo, para uma época onde a internet não havia ainda essa presença marcante e forte, as revistas foram uma das principais plataformas de disseminação dos animes, de informações, na verdade, sobre animes no Brasil. E algumas dessas revistas podem ser encontradas em sebos, ou a gente encontra alguma coisa na internet, que é Herói, Animax, Anime X, e tiveram várias outras versões posteriores, já lá para os anos 2000,
que também fazem referência. A revista Animax, ela relata, por exemplo, que as produções que chegaram no Brasil, elas vieram por acaso, pois elas foram ofertas a baixo custo, com uma dublagem também razoável, e um complemento de programação infantil de várias emissoras. Então, os animes, eles chegaram aqui, no Brasil, como uma produção de baixo custo, para complementar a programação infantil da TV. Né? Então, havia aí uma facilidade nesse sentido. Porém, naquela época, na década de 70 e afins, a gente estava vivendo a ditadura militar, e na época o ministro da Justiça, ele censurou todas as séries que tinham super-heróis voadores por meio de um decreto-lei. Então, houve um hiato aí também, não só na animação japonesa, mas também em relação a outros desenhos. Vamos lá, Anderson? Na década de 80, que eu acho que talvez vai ser o marco de grande parte das pessoas que estão aqui, é a famosa extinta TV Manchete, que muitos talvez conheçam por nome, ou algumas pessoas chegaram a conhecer, ou a vivenciar, experimentar. A TV Manchete foi a primeira emissora de TV aberta, na verdade, que investiu na exibição de desenhos animados no Brasil, como os animes. E aí data vários animes, por exemplo, que talvez não sejam conhecidos também, como Patrulha Estelar, o Pirata do Espaço, e até alguns daqueles outros nomes que eu falei no slide anterior. Então, ela é um marco, né, para essa disseminação dos animes na TV aberta aqui no Brasil. E aí, um outro fator importante na década de 80 é que também a gente tem a criação do primeiro grande evento voltado para fãs de animes e mangás aqui no Brasil, e que foi totalmente organizado por brasileiros, que era o famoso AnimeCon, que foi em 88, realizado na unidade do Sesc Pompeia, em São Paulo. Nessa mesma época, data também a formação da Orcad, que era a Organização Cultural de Animação e Desenho, e aí, através dessa fundação, é que começaram a ser realizados os eventos do AnimeCon, né? Então, era um primeiro evento que foi feito para fãs. Na época também ainda não se tinha muito popularizado a palavra otaku, que talvez alguns conheçam também, que normalmente é a palavra que é utilizada para referenciar o fã do anime e mangá japonês, né? Não era uma palavra normalmente muito usada. E desde esse período, então, com essa primeira convenção, esse primeiro grande evento voltado para os fãs, começaram a acontecer várias exibições de animes e séries live actions japonesas, como o próprio National Kid, esqueci o nome do outro agora, e como outros que também aconteciam na época. Me fugiu o nome, mas tudo bem. Vamos seguindo. Então, da metade para o fim dos anos 80, a gente também percebe o quê? Com o investimento que a TV Manchete estava fazendo, começou também as emissoras a investir mais nessas séries de live action, como é o caso de Jaspion, Jiraiya. A gente também tem aí o Changeman, Maskman, os outros nomes, fugiu também agora os outros nomes. E também nesse mesmo período, até mais ou menos 1994, a gente tem a animação japonesa, ela se tornou um pouco escassa também, né, e um pouco notada por aqui. Aí a gente também tem outros exemplos, como Akira, também muito conhecido, Robotech, Zillion, né. Faço referência também ao anime Doraemon, né, que na época foi um grande sucesso no Japão. Também foi exibido aqui pela Manchete em 92, com outro nome, que era chamado Doraemon Super Gato. Porém, teve uma baixíssima repercussão, né? E essa baixíssima repercussão estava muito associada a grande parte dos animes que eles tinham histórias longas e a uma dificuldade de compatibilizar esse formato com a TV brasileira. A TV brasileira tinha, normalmente, uma produção de desenho animado rápida, urgente, episódios curtos, que também não tinha uma narrativa muito prolongada, né? Então, havia uma dificuldade ali de compatibilizar esses animes, essas produções para cá. Então, os canais, eles exibiam normalmente todos os episódios fora de ordem, muitas das vezes sequer mostravam o final, e aí algumas pessoas talvez se identifiquem com isso, de talvez não terem conseguido assistir final de alguns animes que datam mais dessa época dos anos 90, ou mesmo das próprias séries dos live actions também japoneses, não ter conseguido ver o final, e enfim. Seguindo. Essa é uma imagem do Doraemon. Talvez esse personagem azulzinho você já tenha visto estampado em
recentemente em pequenos bottoms, ícones, né, que estejam espalhados por aí. Pode passar. E aí tá. Também a TV Manchete, né? Como eu falei, a TV Manchete, ela teve um pouco da baixa também, mesmo tendo investido inicialmente nos animes, mas muito por um interesse do baixo custo que era investir na animação japonesa. Mas em 94 a gente teve um grande boom, né, que foi Cavaleiros do Zodíaco. Então, o anime ele levou muito a audiência da emissora, também conquistou muitas crianças, adolescentes, jovens, adultos da época, também acabou incentivando muito a criação dessas revistas que eu falei lá no início, como a Herói, a Animax, Anime X. Então, foram revistas que foram criadas, voltadas para essa divulgação dos animes, mas também do cinema, da HQ, dos mangás, e até de outras produções direcionadas ao mundo dos heróis, que também estão relacionadas, por exemplo, à HQ americana. E aí tem outro aspecto importante a se considerar nessa época da década de 90, que é a famosa classificação indicativa. Então, nessa época, também houve um pouco, que palavra eu posso usar? Um pouco de censura, talvez, de ataque aos animes, pelo fato da classificação indicativa em relação a algumas cenas de violência. Então, o Ministério da Justiça, na época, lançou uma portaria que exigia que as emissoras cortassem cenas que fossem muito violentas, sensuais, nos animes, além de também colocar isso da classificação indicativa em todos eles, né? Isso também fez com que acontecesse que alguns animes fossem brutalmente cortados nos seus episódios. Muitos fãs aí que depois tiveram a oportunidade já na internet de assistir alguns animes completos da época e tudo mais, conseguem identificar muito claramente alguns episódios que passaram assim por retaliações, né, de cortes, onde a gente sequer, talvez, na época percebia ou não entendia que, às vezes, tinha algumas sequências que não casavam, que não tinha muito elo, e a gente ficava, mas será que eu desenhasse essa noção e tal? Mas para quem assiste depois, na íntegra, depois, já agora em tempos de internet, consegue perceber claramente que, na verdade, eram episódios que tinham alguns cortes bruscos, por conta dessas cenas que eram vetadas. Então, em 95, 99, a gente também data da TV Manchete alguns outros animes, como Super Campeões, Churato, Sailor Moon, Samurai Warriors, Yu Yu Hakusho, né? E vários outros animes que também tiveram uma grande repercussão. Eu não coloquei aí no slide, mas mais ou menos desse período também, a gente começa a ter outras emissoras investindo na programação de animes por conta desse boom que a TV Manchete conseguiu. Então, a gente tem o SBT, por exemplo, exibindo Guerreiras Mágicas de Rei no sábado pela manhã, Dragon Ball, o início, Fly, para quem conhece, e alguns outros animes um pouco desconhecidos também. Além do SBT, a gente tem a Band, a própria Record e a Globo, que também passaram a investir em exibições de animes, e aí a gente tem, nessa época, em 99, um outro grande boom, que é Pokémon e Dragon Ball Z, que alavancam novamente as exibições de anime na TV aberta, e aí Pokémon, se eu não me recordo bem, foi na Record, que iniciou, e Dragon Ball Z, me falhou a memória agora, depois alguém pode colocar aí no chat. Mas também tiveram outros animes, acho que algumas pessoas vão lembrar também que mais ou menos desse período, e aí eu já acho que já entra os anos 2000, a gente tem o lançamento do Band Kids, né, com a famosa apresentadora lá, Akira, onde vão ter exibições de vários outros animes que foram muito brutalmente cortados também, como Slayers, deixa eu ver se eu lembro aqui, o Hazard, e alguns outros. Na Globo, a gente tem aí como marco também o Samurai X, o Rurouni Kenshin, que não dá para ver aqui, mas é a camiseta que eu estou vestindo, que também, assim, por ter algumas cenas de violência, também foi brutalmente cortado em diversas cenas e ele perde um pouco o sentido no decorrer da história. Pode passar, Anderson? E aí a gente vem mais ou menos para o período da decadência dos animes na TV aberta com o avanço da internet, né? Então, mais ou menos no início dos anos 2001,
Os animes, assim como toda a programação infanto-juvenil, normalmente das TVs abertas, elas começaram a perder força e audiência no Brasil. Então, vários programas infanto-juvenis que existiam nessas emissoras, que eram as apresentadoras, as famosas apresentadoras louras e tudo mais, foram perdendo também campo e grande parte da programação infanto-juvenil também. E aí, nos anos 2000, a gente também tem como marco que são os canais pagos e a internet. Então, grande parte dessa produção de animes que era exibido na TV aberta passou para a TV paga, dos canais pagos, como Nickelodeon, Cartoon Network, Fox Kids e tudo mais. E em 2001 a gente também teve o estouro que foi dos mangás, né? Então, assim, o início mesmo desse boom da animação japonesa vem realmente com os animes, mas já foi da década de 2000 para cá que a gente tem a publicação de animes em versão português no Brasil, e data de 2001. Então, foram lançados os primeiros mangás, e aí também algumas pessoas vão lembrar que, por exemplo, os primeiros mangás, eles eram R$2, R$2,90 no máximo, e aí a gente tem marcos como também Dragon Ball, Samurai X, Sakura Card Captors, Chobits, vários mangás do estúdio Clamp, que é um estúdio de desenhistas, também foi lançado nessa época, e também nos anos 2000, com a influência dos eventos de animes voltados para fãs de animes e mangás, como o AnimeCon, a gente tem um forte desenvolvimento também dos quadrinistas, dos desenhistas brasileiros em estilo mangá. Então, houve também as revistas como a Animax, AnimeX e a Herói, elas também acabaram sendo plataformas de divulgação de grande parte de desenhistas que iniciaram enviando desenhos para a seção de cartas das revistas e foram ganhando projeção, fazendo os famosos fanzines, que são as histórias feitas por fãs, né? Alguns criavam fanfics, né? Os famosos fanfics, que também já datavam muito da época, e a gente, com o boom da internet, haviam vários blogs de fanfics de continuação de animes que não chegaram a passar o final na TV aberta. E aí também essas revistas foram as plataformas de divulgação desses desenhistas, que alguns ganharam uma projeção e começaram a trabalhar fora do Brasil, no campo do desenho, não só no mangá, mas também no quadrinho americano. E aí a gente tem um lançamento, que eu sempre gosto de falar, que é um mangá nacional, que foi o primeiro mangá nacional, que foi editado mesmo por uma editora brasileira, que é a Holly Emger, e que teve, historicamente, toda a sua história publicada, em 42 edições, entre mais ou menos o ano de 99 e 2003. Pode passar, Anderson? Tá. Essa imagem que vocês vão olhar de cima, que tem 3 Holly Emgers, são algumas capas da revista, das numerações lançadas, números 22, 23 e 24. Era uma história de um roteirista brasileiro, que era o Marcelo Cassaro, que hoje em dia é roteirista da Turma da Mônica, e da Maurício de Souza Produções, e desenhados pela Érica Wano, que também é uma famosa desenhista brasileira, e com capas de ilustração de pintura digital do André Vazios. A imagem de baixo é uma versão combo de 4 edições que foram lançados volumes, onde reúne as 42 edições da Holly Emger, e que foi lançada recentemente, né? Elas fazem referência, sim, alguém falou aqui, ao RPG Tormenta, né? Parte de uma história de RPG da Tormenta, e que foi desenvolvido para o desenho mangá. Essa última imagem aqui, a maior do lado, da Holly Emger Paladina, foi lançada em 2019, ano passado. É uma versão atualizada de continuação da história, é uma primeira edição, onde mostra um outro perfil realizado e que ainda faz referência aos jogos de RPG da Tormenta. Pode passar? E aí, em 2003, 2004, que já vem dos anos 2000 também, a gente começa também a ter uma grande comercialização de DVDs de animes no Brasil, principalmente Cavaleiros do Zodíaco. Então, não só DVDs, mas dessa época também data CDs com trilhas soundtracks, como falam, que são as trilhas sonoras normalmente foi Cavaleiros do Zodíaco, o Pokémon, eu lembro que também foi lançado,
as trilhas sonoras que também foi um grande boom, né, dos animes. E aí, em 2003, a gente data da criação do Anime Friends, que foi o primeiro evento, assim, de fãs de animes e mangás com grande projeção, considerado até o maior evento da América Latina. Alguém falou que foi em 2005, eu também fui, em 2008. E aí, o Anime Friends resiste até hoje, inclusive, é um evento de animes e mangás que existe até hoje. A última edição foi ano passado, esse ano era para ter tido em julho, mas também foi cancelado por conta da pandemia. E em 2004, a gente também tem o marco de outros autores brasileiros, outros desenhistas e roteiristas, que começaram a comercializar as suas produções, como o mangá tropical, e também destaque para outros fanzines e outras produções em expansão nessa época. Pode passar. Aqui é a imagem também que eu faço referência, que aí a gente também data dessa época, mais ou menos, todo mundo conhece, né, as revistinhas dos gibis da Turma da Mônica, e aí a gente, com o grande boom que teve dos animes, da animação japonesa, do mangá e tudo no Brasil, houve uma reinvenção, né, no quadrinho, no gibi da Turma da Mônica, e a gente teve o lançamento da Turma da Mônica Jovem, né, que traz os personagens, os famosos personagens da Mônica, do Cebolinha, do Cascão e da Magali, toda a sua turma, já crescidos, adolescentes, jovens, mas desenhados no estilo mangá. Eu trago muito a Turma da Mônica Jovem, porque eu acho que é uma excelente referência da gente perceber também, e aí tentando trazer algum alinhamento com o ensino da arte, de como a gente pode ampliar o nosso olhar. Por exemplo, a gente tem o gibi da Turma da Mônica como um grande marco de memória afetiva de muitas pessoas, que talvez muitos relatam que começaram a ler com os gibis da Turma da Mônica, afins e etc. E é interessante perceber como hoje aqueles personagens crianças são tratados como jovens e que trazem muito da experiência da roteirização do mangá, da roteirização dos animes, que faz essa aproximação muito do cotidiano dos personagens. E aí eu trago a alusão de uma diferença que eu consigo perceber dos animes, por exemplo, para o desenho americano, é que, assim, e aí vocês podem concordar ou não, mas grande parte do desenho americano, ele foca muito no herói, né, como personagem principal, como os mocinhos e afins, e é sempre uma história que tem, sim, os traços do cotidiano, tem as pessoas que são os estudantes, aí o Homem-Aranha, que é um estudante, e afins, e assado, mas os animes, eles conseguem ter um teor de identificação muito maior com os adolescentes e com os jovens, porque grande parte deles conseguem, no seu roteiro, desenvolver uma aproximação muito efetiva do cotidiano. E aí, mesmo aqueles animes que são fantasiosos, que tratam fantasia como foco, a ficção, a comédia, enfim, que sejam criações totalmente mirabolantes, digamos assim, ainda assim eles trazem normalmente um personagem que é um colegial, que tem todas as suas relações e dramas de um jovem em relação a paixões, dramas familiares, consciência, valores, sociabilidade, ou a dificuldade da sociabilidade, né? E muitos desses aspectos, por exemplo, para quem pega hoje a Turma da Mônica Jovem, e, por exemplo, consegue trazer um pouco dela para a sala de aula, também consegue ver que grande parte do roteiro que é desenvolvido traz referências a temas muito atuais e contemporâneos, dessas relações sociais, temas de acessibilidade, temas relacionados à sustentabilidade, meio ambiente, das próprias particularidades que tem em relação à educação e tudo mais. Pode passar? Volta de novo rapidinho, Anderson, esqueci de falar um negócio. Por exemplo, essa ilustração, eu não coloquei aqui a referência, mas ela é de uma desenhista chamada Roberta Pares Massenini, que, na época, por exemplo, surgiu com essas revistas que divulgavam os animes a partir de pequenas ilustrações que ela mandava para a revista, então ela passou a desenhar fanzines, em seguida fez também algumas aparições na Holly Envy, e hoje faz desenhos, por exemplo, para a Turma da Mônica Jovem, assim como a Petra Leão,
que é uma roteirista também da Maurício de Souza Produções hoje, mas que também iniciou sua carreira fazendo roteiro para fanzines, fazendo roteiro para Holly, participando como cosplayer também da AnimeCon e de vários outros campeonatos. Pode passar? E aí, uma rápida contextualização, muito rápida mesmo aqui do São Luís, até porque o nosso tempo também tem um limite aqui. Em São Luís, vou datar, aí eu faço referência em um recorte da minha participação, mas efetivamente, por exemplo, lá meados da década mesmo, final 99, os anos 2000, 2001 ali, a gente tem um cenário muito limitado em São Luís, mas, por exemplo, havia a Associação Nipo-Brasileira, acho que ainda existe ali no Monte Castelo, e nela algumas pessoas, alguns poucos fãs começaram a realizar um evento de animes e mangás lá, e distribuía pequenos folhetos de xerox em escolas, que é onde começou a reunir alguns pequenos grupos de fãs, e esses pequenos grupos de fãs foram se multiplicando, digamos assim, e começaram a criar pequenos grupos de desenhistas, pequenos grupos de organização de outros eventos, de fãs, e vários outros. Então, começou a se disseminar, mais ou menos nessa época, dos anos 2000 para cá, alguns pequenos eventos que eram realizados lá na associação, em escolas, algumas feiras de ciências das escolas, Cefet, Liceu, outras escolas também, que eu não vou saber mencionar. E aí, dessa época, foram criados, por exemplo, eu lembro, havia o Grupo Evolution, que era um grupo de desenhistas, que foi o que lançou o primeiro fanzine daqui, que era impresso também em papel jornal, assim como os mangás. Tem o Anime no Shima, que foi um outro grupo criado na perspectiva de disseminar, por exemplo, como a internet ganhava um boom no momento também, os participantes do Anime no Shima montaram uma pequena sede no Vinhais, que era chamado de DVD-teca e Mangateca, onde era um ponto de encontro para vários fãs que não tinham a possibilidade de baixar os animes. Então, o grupo normalmente baixava os animes porque tinha uma internet um pouco melhor, alguns tinham domínio do inglês, então conseguia baixar algumas versões com legenda em inglês, e a gente conseguia fazer um processo de legendagem para o português, né? E a gente começou a reunir cada um suas coleções de mangá, eu fiz parte também desse grupo, e a gente cedeu essas nossas coleções para ficarem no acervo lá do espaço, e era um espaço de encontro onde as pessoas iam para ter a possibilidade de ler mangás que muitos não tinham possibilidade de comprar, né, nas bancas. Então, era um ponto de encontro para assistir. Os DVDs que eram gravados dos animes baixados na internet, eles não podiam ser vendidos ou emprestados, eles eram para ser assistidos lá, né? Então, era realmente um ponto de encontro. Começaram a se desenvolver outros eventos, não vou agora lembrar efetivamente o nome de todos, mas teve o Ohio, o Efêmera, o Anima, aí o Matsuri, que eu ainda vou falar um pouco mais, vários outros grupos de fãs. Algumas pequenas pessoas também começaram a trazer as trilhas sonoras para os eventos, fazendo pequenas apresentações de bandas musicais que cantavam as versões nos originais em japonês. E os eventos também se ampliaram e não faziam somente exibições de animes, havia concursos de desenho, havia os games, campeonatos, os campeonatos de cosplayers começaram a nascer, né? E também começaram a nascer as primeiras lojas personalizadas e especializadas em produtos geeks, mais especificamente produtos de animes, mais alguns outros produtos geeks. Pode passar? Esse é o primeiro cartaz do Matsuri, que foi realizado na antiga faculdade UFAMA, ali no Turu. Esse é o terceiro cartaz, também do Matsuri, que foi eu considero como um evento dentro da categoria animes e mangás que teve maior projeção aqui em São Luís, desde a sua primeira edição até, eu lembro da 10ª e das exhibidas, que já aconteceram algumas versões no centro de convenções, ali no Centro Sebrae, que teve um grande boom, onde trouxe lojas especializadas de fora, começaram a aparecer os primeiros dubladores,
dos animes mais conhecidos, alguns shows, alguns cosplayers famosos começaram a vir também para avaliar os concursos, fazer palestras e pequenas capacitações. Aqui a gente vê, por exemplo, nesse cartaz, como ele mostra mais ou menos os eventos que aconteciam, normalmente entre 1 e 2 dias, né? Então tinha exibições, palestras, havia uma mangateca exposta também para a galera ler, né? Salas temáticas que eram construídas de alguns animes específicos, porque tinha alguns fãs que reuniam seu material para mostrar nessas salas temáticas, workshops, e aí o movimento começou a ganhar maior projeção aqui, porque os fãs foram se reunindo, né? Então, pode passar. Esse já é o cartaz que, se eu não me engano, foi da 10ª edição, que já foi lá no Centro de Convenções, ali no Multicentro Sebrae. Já teve uma grande parte de patrocinadores, muitos convidados vieram, tiveram vários eventos que já aconteciam a modelo do AnimeCon, do Anime Friends, que aconteciam fora, então ele tem um formato muito parecido. Ele trouxe também o campeonato, que tem ali em cima o WCS, que era um famoso campeonato de cosplayers que acontecia no Brasil, e o vencedor a nível Brasil ia competir no Japão, né? Então, como uma participante desse cenário, eu consigo ler e ver claramente como grande parte do público que participava desses eventos eram estudantes, principalmente do ensino médio, que já conseguiam ter uma mobilidade maior em São Luís, mas alguns começaram, eu lembro, na Casa do Maranhão, chegou a ter alguns eventos onde apareciam muitos pais, responsáveis, avós e afins, tios, que também levavam crianças menores, e aí começou a ter essa ampliação dos eventos como um ponto de encontro também, e como maior especialização de produtos e temas relacionados aos animes e mangás. Acho que esse é o último, né? Anderson, só me... então tá, volta lá rapidão. Então, só para fechar a minha linha de raciocínio, a gente teve... Aí, assim, o nosso curso aqui, ele fala mais especificamente dos animes. Vocês vão perceber que eu não tratei de outros temas, mas a gente sabe perfeitamente, por exemplo, que hoje, por exemplo, a gente tem os eventos de animes um pouco mais embaixo, a gente tem o K-pop como maior destaque, os eventos de games como maior destaque, a própria internet ganhou uma projeção maior, e a gente tem aí o Twitch e os streamers como também tendo grande destaque hoje no cenário. Mas, para quem participa e conhece um pouco mais, sabe que grande parte são adolescentes, jovens, estudantes, que participam ainda muito desse cenário. E hoje, com a internet muito disseminada, inclusive aqui na palma da mão, no celular, a gente tem... nesse momento, acho que uma responsabilidade muito grande também, eu sei que acaba sendo um mundo muito particular, realmente, de quem curte e tudo mais, mas aí os meus companheiros aí vão falar mais adiante de possibilidades importantes que hoje, novas metodologias na educação, no próprio ensino de arte, trazem essas possibilidades de nós aproximarmos esse cotidiano dos alunos, esse cotidiano dos jovens, buscando conhecer um pouco mais desse mundo e entendendo o porquê dessa aproximação, o porquê como eu posso dizer, dessa identificação, essa é a palavra, o porquê dessa identificação dos jovens, por exemplo, muito grande. E aí eu lembro que eu dato, por exemplo, da minha história, que eu tinha um grande encanto, assim, por desenhos desde criança, então eu pegava as revistinhas para desenhar por cima, para poder aprender a desenhar e tudo. Então, vem muito dessa história também a minha relação, por exemplo, com a arte, né? Então, toda a minha história na arte, na verdade, vem desse meu gosto pelos animes e pelos desenhos. Então, a gente percebe que há, sim, uma possibilidade de integração, de identificação muito grande e que pode ser explorada como um grande potencial de gerar essas novas metodologias na arte e educação. E aí eu passo a palavra agora para o Anderson, para a Renata e depois para o Anderson, e aí a gente vai conversando. Obrigada. Obrigada, Paula. Então, gente, vou conversar um pouco com vocês aqui sobre a fundamentação das propostas metodológicas e, de certa forma, conversar também um pouco de como a gente chegou nesse ponto, né? Como a gente chegou nos animes para
até para submeter esse mini curso aqui. Seguinte, na minha geração, né, os animes foram muito marcantes, assim. Eu peguei eu não vou dizer assim exatamente o ano, né? Eu não vou saber lembrar o ano, mas mais ou menos aí esse pessoal da Band, né? E essa geração Band, mais ou menos por ali. Então, eu conheço muitos arte-educadores, muitas pessoas que se interessaram por desenho e seguiram carreira na área de criatividade por conta dos animes, né? Pela influência, principalmente no desenho. Então, eu acho que esse fato por si só não pode ser ignorado por nós, né? Que buscamos, assim, fundamentar nossas práticas, principalmente para o público, que é o público do nosso minicurso, né? São propostas metodológicas para o fundamental maior e para o ensino médio. Eu quero deixar isso bem claro, tá, gente? Que, como na educação infantil a gente tem outros objetivos, é bom a gente deixar marcado aqui para quem se destina essas propostas. Então, eu senti, assim, realmente um afastamento muito grande vamos dizer assim, desse universo, que é um universo que tem um potencial muito legal, tá? Da sala de aula. E aí eu comecei a perceber que existia possibilidade da gente trabalhar os animes, inclusive de fazer pontes com alguns conteúdos da história da arte. Eu fiz uma proposta ano passado e ano retrasado, uma proposta metodológica que aproveitava, né, dentro do conteúdo de mitologia grega e do conteúdo de arquitetura grega, eu levei alguns exemplos do Cavaleiro do Zodíaco. Levei um exemplo também do iogurte grego, como peça publicitária. Levei a chamada do Assassin's Creed com as pirâmides do Egito. Enfim, levei alguns exemplos assim, para os alunos e eles gostaram bastante. E, a partir disso, propondo também pesquisas, né, que eles pesquisassem exemplos de animes e jogos que faziam parte, né, que tinham relação com a história da arte e que faziam parte ali do universo deles, né. E aí, gente, eu fui tendo um feedback muito bacana. E eu pensei que seria possível eu também aprofundar a minha pesquisa, tá? Melhorar a minha pesquisa, ampliar a minha pesquisa para contemplar, vamos dizer assim, como eu gosto de falar entre aspas, né? Para distribuir um pouco desse conteúdo em outras turmas, em outras oportunidades, e até na licenciatura, também na licenciatura em artes visuais, na especialização. Eu cheguei até o Anderson, porque ele é aluno da especialização, e eu fiz esse comentário durante a aula, e a gente conversou e tudo mais. Então, assim, existem outros professores, né, que se identificam com os animes, que acreditam nos animes como metodologia, né, como proposta de conteúdo, como abordagem, eu acho bacana também, né, não como um fim em si mesmo, né, gente, não estudar animes só para conhecer animes, mas para conhecer animes e para possibilitar que eles nos façam conhecer outras realidades, tá? Eu acho que esse é o grande lance aqui, tá bom? Então, vamos lá, Anderson. Antes de qualquer coisa, só para lembrar, eu fiz questão de trazer essa etapa do minicurso, porque, gente, eu sei como é complicado, muitas vezes, fundamentar um projeto ou mudar uma prática quando você trabalha com livros didáticos, quando a gente já tem, assim, mais ou menos, né, quando trabalha principalmente em escolas particulares, onde prezam muito pelo livro didático e às vezes o professor fica engessado, né? E ele precisa apresentar projetos para conseguir ali uma brecha entre esses conteúdos do livro didático para ele apresentar o que ele gostaria. Então, eu trouxe aqui, pessoal, na verdade é um roteiro que serve para fundamentar qualquer projeto, tá? Que fala um pouco sobre como é construído a noção e do que contempla o conteúdo de arte na escola, tá? E dessa forma, a gente consegue, sim, fazer essa ponte, apresentar com qualidade conteúdos que sejam próximos dos alunos, tá? E que façam justamente esse ponto de interesse para eles dentro da nossa disciplina, beleza?
Então, primeiramente, né, a gente vai falar sempre da Constituição, que é de onde sai... Anderson, pode passar. De onde sai a ideia de que a educação ela é laica, que eu acho que é um ponto legal, principalmente para quem trabalha em escolas confessionais, né? Que a educação é laica, que ali é importante apresentar também que a gente está apresentando os animes como uma possibilidade de cultura para além da cultura estadunidense, né, para além da cultura europeia, que a gente está ampliando os horizontes. Quantas pessoas aqui fizeram comentários que gostariam de aprender japonês, né, que gostariam de aprender uma outra língua justamente para poder interagir com outra realidade. Então, essa expansão dos horizontes na perspectiva cultural é muito interessante, né, uma contribuição muito bacana que os animes trazem. E a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, né? A educação, na Constituição, o que fala de educação é breve, né? Fala mais de que a educação ela é laica, ela é gratuita, pública, deve ser acessível e em todos os níveis, né? Pública em todos os níveis, e ele designa mais ou menos quem vai cuidar de quê? Estado cuida disso, município disso, governo federal daquilo. E a LDB, ela vai aprofundar, tá? Aprofundar, mas a LDB também precisa de outros documentos para se fundamentar. Mas eu recomendo aqui a todos os professores, tá, presentes, para tomarem, assim, para realmente reunirem, né, esses dispositivos legais e tomarem conhecimento. Tem alguns vídeos no YouTube também que explicam esses documentos, que explicam essas diretrizes, não assim muito voltados para as artes e tudo, mas que é legal a gente ter esses documentos a nosso favor para a gente fundamentar a nossa prática, tá? Isso aí é um ponto de partida, ok? Anderson, próximo. E aí, gente, não, sobe lá. Peraí, que até um page aqui. Ok, a Lei de Diretrizes e Bases, né? Aí pode descer. E a Lei de Diretrizes e Bases, ela vai dizer como é que vai funcionar o novo ensino médio. Lembrando que o governo Temer, né, fez uma alteração do que ele chamou do novo ensino médio, né, ele alterou, e o governo atual ainda não fez nenhuma modificação em relação ele deu continuidade, basicamente ele deu continuidade até o momento, né, do que o governo Temer chamou do novo ensino médio, onde ele vai basicamente separar, né, essas disciplinas como na base nacional comum curricular, né, ele vai fazer percursos, né, ele vai fazer itinerários, e esses itinerários, eles são eletivos, né. Foi, assim, uma polêmica, né, uma desconstrução muito grande do lugar das artes nesse novo cenário, né, que ficou realmente para muitas escolas extremamente prejudicada. Não é esse aqui o ponto de discussão, né, do nosso mini curso, mas é interessante dizer que nesse cenário, onde a gente vai ter que trabalhar, as artes ficam, né, nas linguagens e suas tecnologias, fica bem mais complicado a gente conseguir ser assertivo, né, pensando em contemplar esse percurso formativo flexível. Então, aí mesmo é que os professores precisam estabelecer metodologias que se aproximem da realidade, que justifique arte não como conhecimento de algo, no caso aqui eu estou citando como exemplo a história da arte, né, de algo do passado ou de técnicas assim, que estão completamente afastadas do cotidiano dos alunos, mas como uma disciplina que possibilita a expansão, né, do seu universo cultural e principalmente que interage com metodologia, com tecnologias, né, que está em constante construção, né, que questiona, inclusive, a sua própria cultura, que te faz um indivíduo mais crítico e que te capacita para exercer essa criticidade com essas outras disciplinas que estão ao redor, orbitando ali junto com ela, né, junto com as artes, ok? O próximo, Anderson. Outro documento que eu acho super legal para quem trabalha na educação técnica, por exemplo, para quem trabalha nos PROEJAs, né, nos PROEJAs os PROEJAs do município, que estão ligados com a formação técnica, né, com a formação profissional, com a profissionalização, eu acho legal conhecer as diretrizes curriculares nacionais, que é um documento muito bacana, que a todo momento que ele fala sobre arte, ele fala sobre cultura e tecnologia. Sempre as palavras, assim,
imbricadas, né? Fala sobre arte, fala sobre o entorno, fala sobre arte, fala sobre conhecer o seu tempo. Quando ele fala sobre arte, também fala muito sobre cultura local e sobre arte e tecnologia. Então, eu acho que arte e tecnologia é um grande trunfo para a gente pensar em contemplar os mangás, né? Os animes. Né? Eu acho que é bem legal a gente pensar por esse viés também, em contemplar ali nos nossos projetos, né? As diretrizes curriculares nacionais. Também, para quem trabalha no ensino médio, é a mesma orientação, a arte muito ligada ao cotidiano, à realidade. Para quem trabalha na educação técnica, tem uma parte bem legal onde ele explica o que é educação técnica e para que serve. Ele fala que a arte contribui para conhecer e aprofundar sobre si mesma, para desenvolver seres humanos sensíveis e que interagem com o seu próprio tempo. Eu achei isso, assim, fundamental, né? Achei que era necessário a gente conversar sobre isso, porque eu conheço, gente, essa dificuldade de fundamentação, assim, dos projetos, né? De como às vezes, como se torna delicado você apresentar esse projeto numa reunião de professores ou numa reunião onde convida para interdisciplinaridade, né? Então, a gente realmente precisa conhecer esses dispositivos legais para que a gente consiga usá-los a nosso favor, tá? Próximo. Acho que é isso, né? Assim, e as orientações curriculares, né, gente? Aqui a gente tem mais conteúdos especificamente sobre arte. E não tem tanta coisa falando sobre animes, tem muita coisa falando sobre cultura e sobre cultura local, tá? Mas eu acho que, como a Paula mostrou, desde a década de 90 para cá, existe uma regularidade de eventos, né? E eu acho que é muito bacana a gente aproximar a escola desses eventos, né? Inscrever a escola, convidar, fazer o convite para que essas pessoas venham até a escola. Eu acho que é uma boa também, né? Tentar, na medida do possível, fazer interdisciplinaridade com as disciplinas, principalmente da área de português, de escrita, de redação, de história também é muito bacana, enfim, de tudo que for possível, de matemática, né? Tentar juntar, realmente possibilitar essa interdisciplinaridade, eu acho que é o grande caminho. Mas aqui, nos parâmetros curriculares nacionais, a gente consegue fundamentar muito, tá, da nossa prática nos nossos projetos para justificar, né, para fazer essa justificativa da necessidade de trazer conteúdos que estão acontecendo, né, e que são do ambiente do nosso aluno. E que, na verdade, gente, muitas vezes vão ser, assim, um ponto de partida, eu acredito, para essa identificação do nosso aluno com a nossa disciplina. Porque o que a gente vê é que no universo das artes, existe quase que, assim, quando a gente estuda, por exemplo, os clássicos da história da arte, a gente vê que há uma tendência à negação à cultura popular, né? Aliás, à cultura pop. E por ser cultura de massa. Mas nem tudo que é cultura de massa é descartável. Existe ali a possibilidade de construção de conhecimento. Outro aspecto que eu acho legal trazer para vocês é que existe uma postura que eu gostaria de incentivar aqui, que foi o que aconteceu comigo na minha sala de aula, quando eu levei o Cavaleiro do Zodíaco, como exemplo, né, de um desenho que utiliza a arquitetura grega, que utiliza a vestimenta. Eu não sei se assim, ficou claro, né, mas eu também tenho formação em moda e trabalho com moda. Então, ali eu trabalhei muito de figurino, de vestimenta, de construção de cenário, né? Falei um pouco também, aproveitei para falar um pouco sobre mitologia. A partir da mitologia, eu puxei outras mitologias, falei que a mitologia grega não é a única mitologia. Então, assim, em um episódio, que eu não passei todo, que eu passei quase que uma parte só do episódio, só para eles conhecerem, porque realmente não é dessa geração, Cavaleiro do Zodíaco, né? Alguns conheciam, mas nem todos, né? E não é da geração deles. Foi possível tirar muitas coisas, tá? O Anderson fez aí uma curadoria de outros exemplos que a gente pode, que a gente vai poder contemplar
para outros conteúdos também, tá bom? Aqui justamente fica um espaço de compartilhamento entre professores, né? Do que foi possível fazer para mim como primeira experiência e segunda experiência na turma seguinte, do que eu pretendo ainda contemplar e do que os colegas também, né, têm pensado em termos de abordagem de conteúdo e metodologia e como trazer isso para dentro da escola e para dentro das nossas disciplinas de forma, lógico, justificada, fundamentada, construtiva e interessante, né, gente? Bom, aí outro ponto que eu acho interessante é o protagonismo do aluno quando ele tem um conteúdo que é mais próximo da realidade dele, tá? É muito mais fácil a gente incentivar o nosso aluno a ter autoestima de pesquisa. Quando eu falo de autoestima de pesquisa, é o aluno ter a confiança para escrever sobre algo e entender que ele também pode ser um pesquisador, ou que juntos a gente pode criar algo que seja interessante e que tenha princípio científico, tá? No caso, eu incentivo muito os meus alunos nessa questão da autoestima, porque eu trabalho especificamente com o curso técnico em artes visuais, né? É uma formação técnica a nível médio, mas é uma formação técnica, tá? Apesar deles estarem aí na idade da adolescência, é uma formação técnica. Então, eu converso muito com eles sobre autoestima profissional, né? E quando a gente fala de pesquisa numa área onde eles conhecem, onde eles se sentem à vontade, eles conseguem escrever melhor, reconhecer qualidade no que eles fazem, reconhecer a importância, entender esses animes como parte do repertório imagético deles e de como isso é importante para outros projetos de criação de outras disciplinas, né? Então, assim, é muito bacana a gente incentivar os nossos alunos a essa postura de pesquisa, tá? E muitas vezes, para facilitar essa postura de pesquisa, é legal começar com um assunto que é mais próximo da realidade deles ou que gera uma identificação, tá bom? Foi nesse sentido que eu quis trazer aqui esses dispositivos legais e conversar com vocês. Aí eu teria 2 livros para indicar, né? Eu queria indicar bastante o Educar pela Pesquisa, do professor Pedro Demo, que ele vai falar justamente disso, né? De que não é só na licenciatura, onde é um espaço de pesquisa, não é na licenciatura, não, perdão. Não é só nas universidades, o espaço de pesquisa, ele começa desde o princípio educativo, né? A pesquisa como um princípio educativo, como uma postura do estudante, e aí, como eu falei para vocês, isso se torna muito mais parte do cotidiano quando a gente consegue mobilizar esse aluno por um assunto próximo à realidade dele ou que ele tem interesse, né? E anime é legal, gente, porque não só tá nessa cultura geek, mas ele, assim, a gente consegue mobilizar esse aluno que gosta de desenho, que gosta do audiovisual, né? Que gosta da história, que gosta da cultura, né? Então, assim, tem várias possibilidades. E realmente, né, o K-pop é a onda da vez. K-pop não é assim, não é o nosso foco aqui, né? Mas eu acho que tem como a gente fazer uma relação da mesma, assim, uma relação contributiva entre ambos, né? A gente não vai abordar o K-pop, não é o nosso foco aqui, mas eu acho que o público do K-pop não como é que chama? Não desconsidera os animes, pelo contrário, eles entendem que todos têm uma relação, certo? Deixa eu pensar aqui o que mais que eu tinha falado. Ah, sim, gente. E outra coisa que eu acho bacana é nos momentos de produção, né? Muitos alunos se interessam pelo desenho em mangá, tá? E o desenho em mangá eu acho que é também uma possibilidade legal da gente pensar essa produção do aluno ou a pesquisa dele casada com a produção, né? Com a produção dos desenhos. Para quem já se interessa por desenho, eu acho que contempla muito o nosso aluno, né? Ele se sente, assim, bem estimulado, porque parece que finalmente numa aula de arte alguém está falando de algo que seja próximo dele ou que seja do interesse dele, né? Eu vejo muito isso, tá? E a gente consegue, com esse conteúdo, contemplar a abordagem triangular, né? Que é
fazer, apreciar, criticar, conhecer, para além dela até, né? E é possível, gente, a gente fazer exibições com os nossos alunos, produzir desenho, usar um conteúdo como, por exemplo, mitologia grega, ou arquitetura, ou figurino, enfim, aprofundar, né, e trazer os conteúdos. Pedir para os nossos alunos construírem narrativas, construírem histórias, né, construírem suas próprias histórias, eu acho que é muito bacana também, tá bom? Anderson, acho que é isso, né? Tem mais um aí? Contigo Ok. agora, né? Boa noite, todos me escutam Anderson, bem? só uma coisa, a gente abre o bloco de perguntas agora, porque entre a Paula e eu, não houve essa olhadinha no chat para ver se tinha perguntas e tudo mais. Acho que seria interessante, pelo menos no meio, né? A gente abrir para... Estou aqui. À vontade. Tem duas perguntas já que foram emitidas no chat, de Eli e de Lucas. A de Eli, ele perguntou na hora que Paula estava falando, qual a sua opinião sobre a volta do Toonami no CN? No Cartoon Network, sim? Oi? Cadê eu estou procurando a pergunta. Tá lá em cima. A Eli, qual a sua opinião sobre a volta do Toonami no CN? Que eu... Achou, Paula? Não. CN é Cartoon Network que ele está falando, né? Cadê? Quem é? Ele é Cartoon Network ou é o Correio da Manhã? Da TV a cabo? CN. E o Toonami, se eu não me engano, é aquele bloco de programas televisivos, né? Que tem a questão dos animes e também das animações americanas. E aí, acho que é Cartoon Network, Cartoon Network. Né? Achei. Eli, né? Eli. Qual a sua opinião sobre... então... eu falei, né, que a gente teve uma decadência dos animes e tudo e tal, e que os canais pagos que estavam pegando sua grande dimensão, assim, das exibições. Ainda hoje, a gente vê que alguns canais pagos ainda têm na grade, ou trazem na grade, alguns animes que são mais, talvez, desconhecidos, ou viraram mais as modinhas do momento, assim. Mas, assim, eu acho que hoje, os canais pagos, eles estão investindo muito mais, não necessariamente nessas produções, talvez, que vêm de fora, como o próprio da animação, ou do japonesa, como também do quadrinho americano, mas também na produção local, assim. Recentemente, a gente teve um grande destaque, né, para uma produção brasileira, que foi o Irmão de Jorel, né? E aí ele teve um bom destaque e tudo mais. Então, boa parte da produção, por exemplo, do Irmão de Jorel, data de algumas pessoas que trabalharam em produções de dublagem de animes, por exemplo, a diretora de voz original, tanto do Irmão de Jorel, como daquele filme Um Menino e um Mundo, é a Melissa Garcia, que era a dubladora da Sailor Mercury, dubladora da Videl, de Dragon Ball Z, e hoje, por exemplo, ela faz a voz original da Lara e da vovó Juju. Então, algumas dessas pessoas que atuaram e atuam na dublagem e tudo mais, grande parte deles hoje atuam, por exemplo, nessas produções, não só a nível americano, mas também as produções brasileiras. Eu acho maravilhoso, assim, quando volta um anime, que eu sei, recentemente, por exemplo, eu recebi várias mensagens de amigos dizendo, olha, voltou a passar Jaspion, voltou a passar Jiraiya, tu viu, não sei o que, voltou pra TV e tal. Agora, nesses momentos de pandemia, se eu não me engano, vários tokusatsu, que são os live actions, as séries japonesas, retornaram, né? Então, eu acho maravilhoso como também um canal pago, um canal aberto, traz de volta, principalmente, mexe com a minha nostalgia, quando traz de volta um anime mais das antigas, mas quando também traz novas produções. Mas vou ampliar um pouco a fala em relação à opinião no Cartoon Network, porque a Netflix, na verdade, hoje é das plataformas que traz não só
alguns animes conhecidos, mas também várias outras novidades que são de produções mais contemporâneas e que estão disponíveis. E o Prime Video tem também no seu acervo alguns animes mais das antigas. Quando eu soube recentemente, por exemplo, que o final de Inuyasha já está disponível, né, que muita gente não conhecia. Então, a minha opinião é que a volta é boa. Massa. Tem uma outra pergunta aqui que puxa... tem uma pessoa que fez rapidinho. Alguém perguntou que a formação técnica em artes, né, seria equivalente à formação em design. Lucas Almeida. Não, Lucas. O técnico em arte é uma formação a nível médio, como eu falei, né? É uma formação das escolas técnicas. Aí a gente tem o IFMA, mas tem outras escolas técnicas também. No caso, o IFMA, que é o meu campo de trabalho, né? É um técnico a nível médio, mas tem as modalidades subsequentes que são para quem já finalizaram o nível médio, que é só a formação técnica. Esse público, para quem aconteceu essa metodologia, né, onde eu fiz essa abordagem pelo Cavaleiro do Zodíaco, foi na disciplina de História das Artes Visuais 1, que é a disciplina que fala da história da antiguidade, né, e aí eu abordei, em algumas aulas eu fiz essa abordagem do Cavaleiro do Zodíaco, que acabou que rendeu bastante. É isso, acho que foi isso, né? E alguém perguntou também sobre alguma coisa de formação em moda. O IFMA não tem formação técnica em produção de vestuário, mas existem outros cursos técnicos em vestuário e em moda, tá? Na cidade. Aí depende do que a pessoa procura também, né? Ok. E aí tem uma última pergunta aqui, que eu achei bacana, que eu acho que pula, assim, muito para a gente, chama a atenção para a gente pensar, gente, em como selecionar, né? Pergunta, como vocês enxergam a possibilidade do uso de animes de ficção científica no ensino de ciências? Como, por exemplo, ele deu um exemplo aqui, Cells at Work, que está disponível no Netflix. Eu acho que o professor de arte, bom, aqui, né, eu sou professora de arte, Anderson, de arte / artes visuais, Paulinha artes visuais e Anderson teatro. Então, assim, nas ciências, eu não sinto muita vontade para falar, tá? Mas eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade, tá, gente? Primeiro, de nunca levar o conteúdo por levar, né? A gente precisa ter aí uma finalidade, isso tudo precisa estar muito bem fundamentado. Por isso que eu trouxe esse conteúdo de fundamentação teórica aqui, a partir de dispositivos legais, para que, de forma alguma, a gente traga um conteúdo para depreciar o conteúdo de arte, que seja para somar, para aproximar, para trazer mais interação, mais identificação, né? Então, eu acho que a curadoria é responsabilidade do professor, né? E ela tem que ser feita, assim, com muito compromisso, né? Com muita responsabilidade. E, principalmente, com um propósito, né? Aí você tem que ver, no caso, qual é o conteúdo, em que conteúdo você conseguiria fazer esse link, né? Se ele realmente vai fazer diferença, vai ajudar os alunos, se tem condição de você aplicar o princípio educativo da pesquisa nesse conteúdo, né? Com que outras teorias da educação ou de arte e educação você consegue fazer o link com esse conteúdo que você quer trazer, seja ele um anime ou um outro filme de ficção científica, alguma coisa do tipo. Vou fazer um acréscimo. É muito importante a fala da Renata, quando pensa nessa questão da curadoria educativa, porque é por esse viés, é por esse caminho, assim. É claro que hoje a gente vive num mundo onde o boom dos animes é muito grande, assim. Antes, por exemplo, sem essa grande dimensão da internet, como era muito limitado a gente chegar em alguns animes mais específicos quando não estavam na TV aberta e afins, então a gente tinha um número menor, né, de animes para se referenciar e tudo mais. Hoje em dia é um leque tão imenso que eu pelo menos já não consigo assistir tudo, né? Mas, por exemplo, eu lembro também que em alguns animes, tipo o próprio Samurai X, que fala muito da história mesmo do Japão, da era Meiji e tudo mais. Eu lembro que, como eu era muito fã de Samurai X, quando eu pegava os livros de história que chegavam em algumas partes que falavam, por exemplo, da era Meiji e tudo mais, eu já conseguia fazer algumas associações, assim. E aí eu ia ler, querer entender um pouco mais.
Então, quando alguém pergunta aqui, quando o Juan pergunta sobre essa possibilidade de usar animes de ficção no ensino das ciências, e aí eu até cito o exemplo de um, eu não conheço esse anime especificamente que está na Netflix, mas eu acho que tem pequenas pinceladas, pequenos detalhes que podem ser links puxados para essa discussão. E aí reforço o que a Renata falou dessa importância da curadoria educativa, da gente conhecer primeiro, para depois selecionar e ver a importância de como tratar aquilo enquanto um conteúdo, uma aproximação em sala de aula, né? O Felipe, que eu já vi aqui que ele faz várias menções aqui nostálgicas um pouco do histórico que eu trouxe. Ele perguntou se o fato do primeiro Animecon ter ocorrido no Brasil em 88 tem alguma relação direta com a estreia de Akira nos cinemas, que foi no mesmo ano, assim. Eu não sei exatamente dessa informação, assim, mais precisa sobre a formação e a criação do Animecon. Mas eu penso que há uma série de fatos que, quando eles vão, entre aspas, coincidindo ou aparecendo dentro de um contexto, eles vão facilitando que alguns eventos e algumas ações sejam desenvolvidas, assim. Então, quando vai tendo esse boom, quando isso vai se fortalecendo na TV, no próprio cenário, é muito mais fácil você conseguir apoio para a realização de alguns eventos e tudo mais, para que eles tenham essa maior projeção. E aí, fugindo só um pouquinho dos animes, mas aí para quem conhece e acompanha, por exemplo, o Omelete, que é um portal, uma plataforma, um site, enfim, de conteúdo geek, o que era o Omelete 10 anos atrás, o que é o Omelete hoje, que realiza, por exemplo, a CCXP, que é a Comic Con aqui no Brasil, de como eles conseguiram entrar também nesse cenário no momento onde o contexto favorecia isso, né? Então, esse boom da animação, como o Felipe bem coloca aí nos anos 80, enquanto a Disney estava em um período de relativa decadência, corria risco de falir e tudo mais, ele coloca que é possível fazer uma ponte de aulas de arte com aulas de história e geografia para falar desse período de decadência da indústria estadunidense, perdendo espaço para a indústria japonesa. É uma pergunta. Eu acho que é super possível, sim, quando a gente procura e busca esses contextos, é super possível a gente fazer analogias, como fazer aproximações, como fazer também distanciamentos, né? Então, é essencial, na verdade, uma coisa que a gente fala bastante hoje também na contemporaneidade, é sair um pouco daquilo que foi padronizado enquanto ensino de arte, enquanto história da arte. Então, quanto mais a gente sair desse conteúdo fechado e expandir, por exemplo, para a cultura oriental e conhecer um pouco mais de uma cultura oriental, onde a gente conhece mais a cultura americana e a cultura europeia, por exemplo, é importantíssimo. Eu que, fugindo um pouquinho do assunto anime de novo, mas, por exemplo, como eu já curto muito da cultura oriental, recentemente, com a minha aproximação do campo do audiovisual, minha formação em artes visuais, eu tenho ficado encantada com os roteiros, os ângulos, filmagens, fotografias, por exemplo, das séries coreanas, dos filmes coreanos. E aí não é uma referência que eu faço, por exemplo, a Parasita, que ganhou recentemente o Oscar, mas anterior a isso, por exemplo, eu já vinha assistindo as séries coreanas, os famosos doramas, né? Então, muito pela roteirização diferente, por trazer um formato de leitura de imagem em movimento diferente do que eu estava tão acostumada, que era o americano e até o europeu, né? Então, eu acho que esses links que vários de vocês estão pontuando aqui no chat, eu estou colocando como perguntas, são possibilidades, dentro da perspectiva de que a gente sempre tenha um propósito, como a Renata muito bem falou, a gente sempre tenha um cuidado de não apresentar um conteúdo por apresentar, ou simplesmente por ser modinha, ou simplesmente por eu achar ele interessante e gostar, mas tentar sempre puxar esses links, encontrar dentro de cada uma dessas histórias o que o roteiro, ou mesmo a própria imagem, a própria construção simbólica dos personagens, de sociabilidade, que seja, qual é o foco que a gente vai pegar dentro daquela animação para trabalhar com os alunos. Isso pode ser momento para outra fala, mas eu tenho um outro momento de pesquisa que eu gosto muito de trazer as animações do Makoto Shinkai e do Miyazaki,
do Hayao Miyazaki, fazendo, por exemplo, uma alusão de como o Miyazaki faz muito pega essa coisa do fantástico, da fantasia, né, como algo que também aproxima do cotidiano, como também o Shinkai já traz uma animação que é a própria realidade, assim, traz uma animação que o foco todo parece um filme produzido no cotidiano, assim, que traz um cotidiano muito real, não é a fantasia, mas os dois têm uma forma de captação da animação incrível, mas esse é um outro momento de fala. Gente, tem uma outra pergunta que eu achei, para encerrar, tá, gente, esse bloco de perguntas, porque a gente ainda tem a apresentação do Anderson para fazer. O Lucas Almeida também perguntou, né? Sim, fala, Paulinha. A pergunta do Lucas que eu acabei de ler. Então, eu queria muito falar sobre ela também, né? Pode falar, Renata, pode falar. Pois é, se a gente recebeu represália, né, para pesquisa relacionada à temática na universidade. Olha só, Lucas, eu sou professora também da educação, da licenciatura, como eu falei, mas lá eu ainda não levei esse conteúdo, pretendo levar, eu apresentei esse conteúdo, eu comentei com ele na sala de aula da especialização, e foi assim que eu me aproximei do Anderson, né, que está aqui, que ele é estudante da especialização. Mas ainda mais pretendo, tá bom? Em relação a essa questão de represália, eu acho muito difícil haver represália, se você está falando em relação à gestão e tudo, em relação à supervisão, gestão, quando o nosso projeto, nossos planos de ensino estão muito bem fundamentados. Entende? Até a represália, ela vai precisar se fundamentar. Para alguém te fazer uma crítica formal, eu estou falando assim, uma crítica por conta da gestão, alguém vir realmente de questionar o porquê desses conteúdos e tudo mais, a pessoa vai precisar, no mínimo, ler o que você escreveu, entender qual é a sua proposta, né? Entender qual é o seu princípio avaliativo, qual é a relação disso com o conteúdo, né? Em que aquilo vai agregar. Então, quando tudo isso está muito bem explicado e você não coloca o anime com uma finalidade só de apresentar, mas sim de explorar o potencial educativo daquilo ali, não fica muito espaço para isso. O que você pode ter dificuldade é para fazer interdisciplinaridade. E aí, gente, vou aproveitar que eu estou com bastante dor de cabeça e vou falar uma realidade aqui. Por que a interdisciplinaridade é difícil? Porque ela vai exigir do outro professor que ele estude, que ele saia do seu campo de estudo, não é isso? Para eu falar sobre teatro, eu vou ter que estudar sobre teatro. E aí o outro professor, por exemplo, de português, ele não vai querer estudar sobre teatro. Né? Ele vai querer um texto que ele já conhece para ele não ter dificuldade, para ele não precisar fazer uma leitura e aprofundamento em outra área. Então, às vezes, a nossa dificuldade nas artes, quando a gente propõe interdisciplinaridade, é que a geografia, que a matemática vai estudar a arte. Essa é a dificuldade. E aí é que a represália. Ninguém quer fazer interdisciplinaridade com a gente, porque a pessoa vai precisar estudar. Entende? Então, é isso, gente, né? Mas eu nunca recebi, não, até agora, pelo contrário, assim, eu pretendo até fazer, convidar o professor de desenho, convidar o professor de pintura, para a gente pensar numa exposição, e fazer parte desses, como é que chama? Desses eventos na cidade e tudo mais. Gente, eu vou passar a palavra para Anderson, né, para ele apresentar. Anderson, boa apresentação, e ao final a gente abre um outro bloco de perguntas, tá bom? Todos conseguem me escutar bem? Ah, que bom. Olá, boa noite. Parabéns para quem está aqui firme e forte. Respondendo à pergunta de Lucas, eu nunca sofri represálias, porque na minha graduação em teatro, o meu campo de pesquisa foi sobre cosplay. A dificuldade que eu tive não foi nem da aceitação do projeto, na hora que eu emiti ele na banca, mas foi de achar referência. A gente não tem muita publicação sobre cosplay no Brasil, mas graças a Deus nós temos sim a Mônica Nunes, que é uma ótima pesquisadora,
da área de comunicação, que reuniu vários artigos e publicou um livro, né, com seu grupo de pesquisa nessa área de cosplay. E é isso. Vamos lá. Primeiramente, já que a gente está falando do ensino da arte, dessas novas proposições, eu gostaria hoje de sugerir para vocês com relação às metodologias ativas. Mas antes, coloquem no chat para mim. Vocês conhecem as metodologias ativas? Sim ou não, ou mais ou menos? Sim, Paloma Natália disse que sim. Sim. Por que eu trouxe as metodologias ativas para discutir hoje? Para justamente a gente desconstruir aquele ensino tradicional de arte que, por exemplo, eu tive durante a minha formação, de somente no ensino médio colocar uma penca de slides de mais de 20 e o professor tentando correr, porque era conteúdo de Enem, e aí na outra aula ele só tinha um horário semanal, e ele tentava fazer essas outras pontes com esses outros conteúdos. E é uma crítica que eu faço, mas não é no intuito de falar mal do trabalho de nenhum professor, não é isso. Até porque eu sei que tem a cobrança com relação da gestão, principalmente em escola particular, sobre esses conteúdos que precisam ser dados. Mas a partir do momento que teu professor de arte, teu professor de história, teu professor de geografia optam por esse ensino tradicional, todas as aulas, eu tinha 7 horários por dia, ninguém faltava. Isso se torna cansativo para o teu aluno. Turma, diz aqui no chat, quem conseguia no seu ensino médio prestar atenção em 6 horários diretos com uma aula expositiva? Coloque no chat. Ah, eu conseguia, eu não conseguia, mais ou menos. Pois é. E aí, as metodologias ativas, na força do ódio eu conseguia, né, Janine? É muito difícil esse processo de concentração. Eu não lembro se é Selma Garrido Pimenta que fala que o nosso tempo de concentração em uma aula tradicional e uma aula expositiva é de, no máximo, dependendo do aluno, tá? É de, no máximo, 15 minutos. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai excluir o método tradicional de ensino, mas que a gente pode pegar ele e ressignificar e fazer novas alterações para que aquele aluno ele tenha prazer em estar com você na sala de aula, que é o que eu mais encontro dificuldade. Daquele aluno estar comigo ali, estar prestando atenção naquilo que eu falo. Então, a metodologias ativas, ela surge, se eu não estou enganado, lá na década de 90, com essa proposição de pensar nessa forma de ensino, que o aluno agora se torne protagonista. Não é somente o professor que vai ficar falando, mas como eu consigo motivar aquele aluno para que ele participe e que ele troque experiências com os outros alunos, com o professor. Assim ele conseguir construir e assim se efetivar melhor esse processo de ensino-aprendizagem em qualquer disciplina, inclusive nas artes. Lembrando que as metodologias ativas, elas são estudadas por Eison, por Borges, por Bonel, e alguns cursos de graduação já começam a citar eles, né? Pelo menos na minha graduação de pedagogia, já pincelaram eles, mas na minha formação em artes, ainda era um processo que estava em investigação. Muito bem, Regina. A gente sempre tenta fazer com que esse aluno participe, né? Para não se tornar algo unilateral. Acho que uma aula unilateral, ela não é tão produtiva, na minha opinião. Fiquem à vontade para discordar, tá bom? Então, vamos refletir. Para quem não conhece, a metodologia ativas é um processo de ensino-aprendizagem, na qual o estudante é colocado como protagonista. Então, o docente, o professor, ele assume o papel de suporte. Na metodologia ativa, eu, enquanto professor, eu não vou ser o foco, eu não vou brilhar. Eu quero que o aluno brilhe, eu quero que o aluno aprenda, eu quero que ele se socialize. Então, a primeira diferença do método tradicional para a metodologia ativa é essa. E quando eu falo de metodologias ativas, eu não me refiro somente a uma coisa. Eu me refiro a vários processos, técnicas que podem ser utilizadas. E muitas delas já eram utilizadas em outros tipos de ensino, no ensino tradicional, mas que aqui já vai ter um outro olhar, um outro viés, tá? Sim, a gente vai compartilhar todas essas referências, esses slides, para vocês também, não se preocupem. Eu estou acompanhando o chat aqui com vocês. Certo, então, esses momentos de estudo, eles se prolongam muito além dos horários das aulas. É de uma maneira integradora, estimulante para o aluno. Eu enquanto professor, quando eu aplico esse tipo de metodologias ativas, eu não quero somente que eu explane esse conteúdo. Eu quero que esse aluno procure por fora do muro
academia, por fora dos muros da escola, que ele traga esse debate para a sala de aula, certo? Então, por isso que eu gosto de sempre introduzir com esse tema. E aí eu pergunto, como elas podem ser aplicadas no ensino de artes? Principalmente no ensino médio, que a gente tem vários conteúdos. Primeiro, pode ser utilizada a sala de aula invertida, que a sala de aula invertida, o estudante entra em contato com o conteúdo curricular antes da aula. Sendo assim, deve estudá-lo por conta própria, levantando questionamentos que possam ser levados para posterior em discussão. Em sala de aula, podem ser utilizados materiais diferenciados, como vídeos, imagens e outros recursos que chamem a atenção dos discentes. Anderson, não entendi. Como é que funciona essa sala de aula invertida? Você poderia dar um exemplo? Claro. Eu estou trabalhando com arte grega, aproveitando a deixa das meninas. O que eu posso fazer, então? Você pode sugerir que os alunos tragam pesquisas, fotos, imagens, jogos, anotações sobre esse tema antes de você dar sua aula. Porque aí você vai perceber os conhecimentos prévios que ele tem com esse tema, e aí você já consegue fazer uma avaliação diagnóstica para saber o nível de conhecimento desse aluno nesses conteúdos. Até porque nós sabemos que muitos conteúdos da grade curricular do ensino médio, eles já viram algumas informações, algumas coisas em outras séries. Por exemplo, arte grega nós vemos se eu não estou enganado, no 6º ano do ensino fundamental maior. E aí, a partir dessa sondagem, dessa avaliação diagnóstica, você promove o interesse deles em querer participar. Por quê? Porque eles vão querer compartilhar. Professor, eu trouxe uma música de um K-pop e ele mencionou alguma coisa sobre a Grécia. Aí você, enquanto mediador, vai indagá-los. Por quê? Mas qual foi a relação que você obteve? E a partir daí, das contribuições desses alunos, consegue discutir outros temas mediante ao planejamento da sua aula, que acha relevante para aquele momento, ok? E a gamificação é algo bastante presente nessa nova sociedade, nos jovens, que é a questão do jogar, dos jogos digitais. Então, a gamificação, quando a gente fala nas metodologias ativas, é quando nós utilizamos jogos digitais que podem ser jogados dentro ou fora da sala de aula. Turma, a gente percebe muito, ainda mais nesse grupo jovem aí, dos alunos nossos, que eles gostam muito de jogar. Eles jogam Free Fire, eles jogam League of Legends, eles jogam Counter-Strike, eles jogam vários jogos de MMORPG, que são esses jogos online baseados nos RPGs. E eu tô no LoL agora. Tem gente comentando no chat. E a gente sabe que aquilo, a grande prazo, pode trazer um prejuízo. Mas como eu posso sugerir jogos também para esse aluno tem interesse de jogar e que ele possa conseguir assimilar os conteúdos. Se eu estou trabalhando com arte grega, eu posso sugerir para ele jogar o jogo de PlayStation Cavaleiros dos Zodíacos e perceber qual é a relação daquela indumentária, daquele vestuário, como é essas armaduras. Será que essas armaduras que é utilizadas nesse jogo eram o mesmo utilizado na época, lá dos gregos? E assim a gente consegue fazer proposições. Não é necessário você jogar dentro da sala de aula, mas você pode sugerir que eles possam jogar fora. E eles vão querer jogar alguns, né? Ainda mais quem tem facilidade com a internet. Então, todas essas proposições têm que ser adequadas para a sua realidade em sala de aula. A gente sabe que nem todos os alunos têm acesso à internet, mas aqueles que têm, eles podem interagir com esses outros alunos e explicar mais ou menos a dinâmica desse trabalho. Gente, eu adoro os comentários de vocês. Vamos lá. E aí, outra metodologia ativa que a gente pode utilizar no ensino das artes, com o ensino médio, é a resolução de problemas e os estudos de caso. Isso a gente escuta muito na faculdade, em algumas cadeiras, em algumas disciplinas. Aí, Anderson, mas será que resolução de problema e estudo de caso não é muito avançado para trabalhar no ensino médio? Eu acredito que não, porque vai depender muito de como o professor consegue mediar esse processo, mediar a sua aula, e como ele consegue orientar esses alunos para que consiga resolver as propostas que você está lançando para eles, né? Então, vamos lá. A resolução de problemas é proposto aos estudantes uma situação desafiadora, que exige a participação de todos para ser solucionada.
Desse modo, o aluno utiliza a tecnologia, os livros, entre outros, para investigar o problema. Os estudos de caso também partem da resolução de problemas, mas se baseiam em situações reais. Então, há semelhança entre a resolução de problemas e o estudo de caso, mas também tem essas peculiaridades. O estudo de caso, você precisa de uma situação que possa acontecer para poder resolvê-la, né? Então, o que que acontece nesse processo? Anderson, mas o que que você sugere? O que que eu sugiro? Que você lance proposições, problemas que sejam acessíveis para aqueles estudantes. Por exemplo, no sexto ano do Fundamental Maior, eu trazia obras de arte que tinha naquele contexto, que eles vivenciavam, que eles viram em séries anteriores e no próprio livro didático, espalhava essas obras e digo, turma, hoje vocês serão curadores de uma galeria de arte. Vamos imaginar que nós estamos no Sesc lá da Deodoro, e eu quero organizar uma exposição com vocês. Vocês poderiam me ajudar a resolver esse problema? Vocês conseguiriam separar essas fotos de que vocês acham que é uma arte mais contemporânea, uma arte mais clássica? E isso a gente promove o diálogo e a interação de uns com os outros, do que os alunos têm de repertório. E isso flui melhor do que eu somente estar mostrando várias obras de arte em um slide. Por que que eu não posso sugerir para os meus alunos fazerem isso? Certo? Além disso, nós temos os projetos. Projeto é aquilo que nós já conhecemos, desde a graduação, até mesmo em sala de aula, que são propostas de atividades práticas, ou seja, a aprendizagem por meio de projetos solicita que as teorias sejam aplicadas na prática. Levanta a mão é ótimo. Coloca no chat quem nunca precisou fazer um projeto na escola, principalmente na rede privada. Quando a gestão te pede lá, ai, Anderson, eu preciso... Pode ser museu também, Eliane, tranquilo. Ai, Anderson, eu preciso de um projeto de telas para expor no final do ano para o pai ver. Você encontra de artes, a primeira preocupação que a gente tem é como eu vou conseguir dar conta de executar um projeto extra e mais os meus conteúdos? Aí eu pergunto, por que não juntar os dois? Se você já trabalhou arte primitiva, então por que você não direciona um projeto para arte primitiva? E às vezes não é necessário nós fazermos tudo só, turma. Eu vou dar um exemplo que deu super certo comigo na rede privada. Foi um projeto interdisciplinar que a gente queria que os alunos se motivassem, desenvolvessem. E era um projeto da Copa do Mundo, porque era ano de Copa, e antes de eles assistirem os jogos, né, a gente queria dialogar com eles em sala de aula. E como a gente fez isso? Cada professor, dentro da sua linguagem, preparava aulas e proposições para esses alunos resolverem, para no final a gente fazer um grande desfile, um grande evento. Então, os professores de inglês trabalhavam com o vocabulário da Copa, porque cada turma era dividida em um país. Então, maternal, Brasil, maternal 2, Japão, e assim sucessivamente. Aí os professores de inglês faziam a contextualização do tema, das palavras do vocabulário, de alguns aspectos culturais, pediam para os alunos trazerem referências do que eles tinham em casa. Aí o professor de filosofia já era responsável por essa contextualização política, histórica. A professora de nutrição, ela era responsável por dialogar e propor que os alunos fizessem comidas típicas. Quais são as comidas típicas desses países? Aí eu, na época, enquanto professor de artes, eu trabalhei para um artista de cada país, né, em cada turma. Se aquela turma era Brasil, então eu ia escolher um artista brasileiro. Se aquele era Japão, um artista japonês. E aí eu solicitava com eles, mostrava proposições, obras de arte, discutia, trazia em sala de aula, pedia para eles trazerem pesquisas, e aí a gente ia construindo. E devido a isso, ficou mais fácil de eles colocarem, concretizarem numa tela, enfim, o entendimento deles em cima do artista. Então ficava mais fácil para eles pintarem, dramatizarem, enfim. E a professora de biblioteconomia, ela trazia contos originários de cada país. E assim, no dia, foi uma riqueza de detalhes, porque os alunos apresentaram música em inglês, eles desfilaram com as roupas típicas de cada país, como se fosse um desfile mesmo da Copa. Tinha várias exposições de obras que eles mesmos produziram, a escola estava decorada, tinha murais confeccionados junto com a professora de biblioteconomia,
com os professores de inglês. E isso se tornou um momento enriquecedor. Tornou tão enriquecedor que eu, enquanto professor, nunca consegui esquecer desse processo que eu tive, de construir um projeto para os alunos, junto com os alunos e dialogando com todas as áreas do conhecimento, né? Eu acho isso muito bonito. Quando a gente consegue fazer isso, quando a escola dá liberdade para fazer isso, a gente sabe. Cada realidade é diferente uma da outra. Vamos lá. Então, eu trouxe algumas sugestões de aplicativos aqui, que vocês podem estar utilizando em sala de aula, para quem não conhece, e para quem já conhece, vai ser bastante interessante essa troca. Eu selecionei 5 aplicativos: o Google Arts and Culture, o Kahoot, o Daily Art, o Pop Art Style e o Padlet, que são coisas que podem dar certo em sala de aula, principalmente quando você tem alguns conteúdos a serem trabalhados. Turma, coloquem no chat para mim se vocês têm sugestões de outros aplicativos, tá? Como o nosso tempo é curto, eu só vou pincelar alguns. Quem conhece outros aplicativos? O Socrates, não conheço, Paloma, mas vou pesquisar. Outros aplicativos que é possível utilizar em sala de aula, coloquem aí que eu também vou anotar. E para a gente conseguir fazer essa troca, né? Vamos lá. Muito bem, Pinterest, muito bom. Kisslak, ok. Como é que funciona o Google Arts and Culture? Turma, esse aplicativo é muito interessante. Ele é possível baixar no celular e um dos propósitos dele é a gente conhecer várias obras de artes de diferentes museus. Então, quando você faz o login nesse aplicativo, você tem acesso a algumas obras de artes de alguns museus espalhados pelo mundo. E aí você constrói junto com aquele aluno esse repertório. Eu não preciso, às vezes, por uma situação financeira, enfim, visitar o museu presencialmente. Claro que se pudesse era maravilhoso. Eu acho super válido fazer essas aulas de campo. Mas, às vezes, eu posso mostrar que cada um em seu celular observem esses museus. Até porque a gente sabe que tem escolas que permitem o uso de celular em sala de aula e muitos desses alunos utilizam o celular durante a aula. Então, já que ele vai utilizar o celular, que tal ele conhecer algumas obras de arte e dialogar com aquele conteúdo que nós estamos trabalhando hoje? Não seria massa? Pois é, seria muito interessante. E além disso, esse aplicativo ele ganhou uma nova função. Qual foi, Anderson? De você tirar uma selfie, que nem nós temos aqui, ó, de 2 pessoas tiraram uma selfie, e ele vai tentar combinar o seu rosto com uma obra de arte que é semelhante às suas características físicas. E aí, isso é interessante, porque isso pode levar o aluno a várias reflexões. Ele vai se sentir curioso. Gente, mas essa obra de arte aqui é de onde? Ah, tá, é desse museu aqui. E essa outra que parece com o meu rosto, fulana? Ah, tá, é desse outro museu. E aí você, enquanto professor, você pode mediar esse processo. No 5º ano do ensino fundamental, tem um conteúdo sobre a questão dos museus. E aí esses alunos podem fazer pesquisas individuais sobre museus que eles encontraram durante esse aplicativo, né? Interessante. O outro aplicativo é o Kahoot. Não sei se vocês conhecem o Kahoot, mas ele é um aplicativo de perguntas. E ele é um jogo de perguntas bem dinâmicos. Parece com aqueles perguntados. Sim, Carolina, eu testei ele no final de semana, o Google Arts and Culture, e ele estava disponível. Não sei hoje, mas vou até testar de novo, tá bom? E o Kahoot, como ele tem esse jogo de pergunta interativo, você consegue fazer competições durante a sala de aula, que eu não sou muito fã de competições, mas vai depender do critério de cada turno, de cada professor. E tem perguntinhas, e essas perguntas tem de várias áreas do conhecimento, tem de português, de inglês, de matemática, de artes. Aí trabalhei em arte barroca, eu quero saber o que meus alunos compreenderam de arte barroca. Aí lá dentro do Kahoot, você pode pesquisar sobre a arte barroca e vai ter um questionário de pessoas que já fizeram. Ou então você pode fazer o seu próprio questionário. E aí tem um sistema de pontuação no final e dá para você saber o que os alunos a quantidade de acertos que os alunos fizeram, né? E a porcentagem também. Eu acho muito interessante. Sim, na aula de inglês, os professores amam trabalhar com a gamificação. É um exemplo de gamificação, tá, turma? Nós temos também o Daily Art, que ele é um aplicativo que manda... Tem em português, tá, turma? Que ele manda mensagens no seu celular todo dia sobre uma curiosidade de alguma obra de arte.
E são textos curtos. E eu acho super interessante para aquele aluno que tem curiosidade em conhecer mais, de querer ler algumas informações sobre as obras de artes. Então, eu aconselho esse aplicativo também. E a partir desse aplicativo, se você quiser, enquanto professor, você pode provocar esses alunos a fazer um mini diário de quais foram as obras que foram compartilhadas nesse aplicativo diariamente, sabe? E dá para você programar, se eu não me engano, o horário que você quer receber a mensagem dessas obras, tá? E aqui nós temos esse outro aplicativo, que ele é a questão mais do pop art, mas que você pode criar vários processos aí fotográficos com seus alunos. Por quê? Porque a partir de uma foto que você tira, ou então que você já tem no seu celular, você consegue colocar filtros. E a partir desses filtros que você coloca, você tem um resultado estético diferente. Então, temos aqui, ó, 3 utilizações de fotos com determinados filtros. E aí, ele se torna interessante para você trabalhar pop art, porque tem filtros direcionados a isso. E aí você pode investigar com seu aluno esse aplicativo. Já que muitas escolas pedem esse resultado, esse produto, por que eu não posso trabalhar com a fotografia também em sala de aula? Já é uma sugestão. Isso, dá para salvar a imagem da obra com uma qualidade incrível. Muito obrigada, Paloma. Eu vou anotar todos esses aplicativos de vocês. Amo. Vamos lá. E o Padlet não é bem um aplicativo de celular, mas a gente consegue utilizar e eu acho ele de fácil acesso, porque você consegue conectar. Então, o Padlet é como se fosse um site que nem... Pode ser um site, uma rede social parecida, assim, com o Instagram, enfim, que você consegue publicar mensagens. E os seus alunos conseguem publicar mensagens nessa mesma tela. Aí eu coloquei um exemplo de eu utilizando com uma mensagem que eu coloquei com uma foto minha. Mas os alunos, eles podem publicar do meu lado, fazer uma publicação aqui. Então, isso, no final da aula, então depois da aula, enfim, isso se torna muito enriquecedor, porque você vai ver a perspectiva daquele aluno com relação ao assunto que você está propondo. O Padlet ele pode ser utilizado com avaliação diagnóstica, ou seja, o que vocês conhecem sobre arte barroca? Aí você sugere para os seus alunos publicarem qualquer coisa que eles conhecem, porque nesse Padlet você consegue colocar vídeos, você consegue colocar fotos, você consegue escrever textos. Ou então ele pode ser uma avaliação processual, e nessa avaliação processual, no final de cada aula, o aluno pode estar fazendo uma publicação sobre aquele conteúdo do qual a mensagem ficou marcante, ou então de outras sugestões que ele encontrou. O professor estava assistindo um anime e ele trabalha sobre arte renascentista. Então, deixe esse aluno publicar esse anime dentro do Padlet, porque são assuntos que estão correlacionados e que ele vai se engajar. Eu acho que fica bem mais fácil o aluno ele fazer publicações de coisas que ele conhece, de coisas que ele tem em seu repertório e coisas que ele gostaria muito de compartilhar e não tem com quem compartilhar muitas das vezes. Então, eu acho muito legal. E é isso. E agora eu vou dar uma sugestão, tá, turma? De roteiro, mas vocês podem fazer a sugestão de que vocês quiserem. E eu já vi que no chat teve outras pessoas que utilizaram, né? Então, vamos lá. A primeira sugestão que eu tenho aqui é do Cavaleiros dos Zodíacos, porque é uma referência que está bastante fresca na minha memória e de muitas pessoas aqui na qual se encontra. Que como é que a gente pode utilizar ele no ensino médio? Então, para quem não conhece, Cavaleiros do Zodíaco é um desenho animado japonês, ou seja, um anime, na qual cavaleiros, lutadores, vão enfrentar perigos durante a sua jornada. E aí tem bastante conflito, cenas de ação, a questão da socialização entre os personagens, as dificuldades que eles encontram e como eles fazem para solucionar os seus problemas. Eu acho que também os Cavaleiros do Zodíaco tem uma mensagem muito bonita, que é a questão da superação. Essa superação de eu vou conseguir vencer qualquer obstáculo. E isso você pode fazer esse link com os conteúdos em sala de aula, né? Porque tem muitos alunos que falam para mim, Anderson, eu não sei atuar
como é que eu vou fazer uma dramatização? E aí você, enquanto professor, você pode dizer, olha, você pode fazer assim, assim, assado, que tal você tentar desse jeito, desse outro, que tal nós superarmos essas barreiras e construir algo legal juntos, com a ajuda de vocês. Eu acho super válido e super interessante. Então, quais são os conteúdos que a gente pode trabalhar, Cavaleiros Zodíacos? Arquitetura grega, vestuário, figurino, mitologia, e aí você consegue fazer esses conteúdos com outras disciplinas, porque eu acredito que arte, antes de você abordar a técnica, a pintura, enfim, as obras, tanto no teatro como na música, na dança, você precisa contextualizar para que aquele aluno consiga compreender do porquê daquilo, do objetivo daquilo, do porquê que tem determinado tipo de manifestação artística. E essa contextualização, você terá que fazer com outras disciplinas, que tem os professores também que te ajudam, te auxiliam nesse processo. Eu nunca acredito que esse processo do professor é individual. Eu vou dar aula da minha disciplina de artes, eu vou falar só de arte. Sou professor de artes visuais, eu só vou falar de pintura, e acabou, não vou mencionar nada das outras linguagens. Eu acho que não é bem assim. A gente não pode penalizar um aluno dizendo que não existem outras coisas, ou que eu não irei trabalhar as outras coisas. A gente tem a ter a humildade de reconhecer. Olha, alunos, eu vou discutir sobre artes visuais, mas existem outras manifestações artísticas nesse período, mas que no momento eu não estou muito apto para falar sobre. Que tal juntos sobre isso? Olha, esse outro viés que você faz com que os alunos se tornem protagonistas desse processo de ensino e aprendizagem. E não fica algo centralizado para você. E é uma coisa que eu falo bastante no meu curso técnico. Turma, minhas vivências em dança em balé e dança criativa. Mas eu quero muito que vocês construam esse conhecimento comigo. Quem sabe dança popular poderia trazer alguns movimentos para a gente trabalhar em sala de aula? Isso se torna enriquecedor. Eu acho, na minha opinião, tá bom? E é isso. E aqui eu trouxe uma ilustração para ficar mais claro dos Cavaleiros dos Zodíacos. Aqui nós percebemos algumas influências da arquitetura grega, que é bastante que é em questão de visualidade, né? Que a gente consegue enxergar nesse anime e que o aluno ele vai te trazer feedback quando você for trabalhar esse conteúdo e sugerir esse anime também, que nem a Renata já mencionou. Quando é algo que o aluno já assistiu, já vivenciou, essa troca, esse diálogo que ela teve lá na experiência dela. E aí eu trouxe essa ilustração para mostrar para vocês alguns personagens, e cada personagem ele representa aí um signo, né? Quem gosta de astrologia vai lembrar quais são os 12 signos. E esses aqui são os protagonistas que vão decifrando esses perigos ao longo dessas casas, no caso dessa imagem, as 12 casas, que eles têm que enfrentar todos esses cavaleiros para conseguir cumprir o objetivo deles no final, tá bom? Então, a minha primeira sugestão é que nesse primeiro momento, quando vocês forem utilizar CDZ, é que vocês façam a proposição da sala de aula invertida. Antes de começar com aquele assunto diretamente, que vocês indaguem esses alunos. O que é que vocês sabem sobre a cultura grega? O que é que vocês podem trazer para a sala de aula na quarta-feira, no meu horário de amanhã? Tragam fotos, imagens, animes, revistas, mangás, trechos, anotações. E aí, depois desse processo que eles vão trazer esses materiais, você pode fazer uma grande roda de discussão e aí você vai dialogando com esses alunos do que eles sabem, do que eles trouxeram, se tem relação, se não tem. E aí, depois desse processo da roda, você, enquanto professor mediador, você vai dizer, realmente, fulano, isso parece com isso, eu gostaria de dar outras contribuições, eu trouxe um slide aqui rapidinho para reforçar o que vocês disseram. Então, eu posso utilizar a aula, sim, expositiva dialogada, mas junto com outras metodologias. Vai depender de cada professor. Então, utilize aquilo que vocês ficarem mais confortáveis, tá? Então, nesse segundo momento, a gente pode estar iniciando com a aula expositiva dialogada e nós podemos estar exibindo trechos de Cavaleiros dos Zodíacos. Qual, Anderson? Eu recomendo a Saga do Santuário no episódio 41. Por que o episódio 41 de Cavaleiros dos Zodíacos? Porque a partir desse episódio 41, tem a questão da arquitetura grega. E a partir dessa arquitetura, eu consigo trabalhar esses elementos visuais, né?
porque é uma ordem. E aí eles vão trazer essas proposições, as dúvidas, as indagações sobre esses episódios. Lembrando, quando eu coloco momentos, não é necessariamente uma aula de 50 minutos com esse primeiro momento e outra aula de 50 minutos com esse segundo momento. Não, não é necessariamente isso. São como você vai dividir sua aula. Então, às vezes dá para vocês juntarem 2 momentos em uma aula de 50 minutos. Ou como às vezes não, né? Aí depois que vocês podem estar exibindo esses trechos, dialogando sobre eles, vocês podem lançar problemas. Ah, agora é a vez de vocês. Já trouxe as discussões sobre o tema, já refletimos, mostrei o meu material que eu trouxe também, que eu, enquanto professor, também trouxe material, vocês trouxeram de vocês. Então, vamos lá. Turma, me ajudem a resolver esse problema. E depois desse problema, resultados do que eles encontraram, quais foram essas dúvidas, os questionamentos, enfim. Uma sugestão de problemas. Eu vou trazer as imagens das 12 casas que tem no anime de Cavaleiros dos Zodíacos. E a partir dessas imagens das 12 casas, eu vou dividir em grupos de trabalho dos meus alunos. Eu quero que eles me digam quais são as características dessas obras arquitetônicas, vou dizer assim, obras arquitetônicas, tá? Entre aspas. Quais são os elementos que estão presentes aí? O que tem caráter ficcional? O que não tem? Será que as representações desses templos eram assim, não eram? E aí ele vai começar a refletir, não, mas isso vem aqui, eu acho que o anime adicionou assim, mas eu nunca presenciei uma obra, ou uma estrutura com os anjos. Ah, não, mas realmente tinha essa questão dessas colunas aí, dessas ordens, e era desse jeito, professor. Discutir entre grupos de trabalho sobre o que eles acham semelhantes ou não, quais são as diferenciações, e no final eles vão apresentar como se fosse mini seminários, mais ou menos nessa perspectiva, tá bom? Então é uma sugestão de você trazer essas fotos. Vamos lá, turma. Continuando esse processo. O quarto momento é você trabalhar com o projeto. Se o aluno já teve a vivência, se ele já discutiu, se ele já sanou as dúvidas dele, aí eu tenho condições de sugerir para ele um projeto. Vocês não concordam? Eu acho que sim, fica mais claro. E esse projeto, eu não gosto muito de impor para os alunos, mas eu quero que eles sugiram o que eles gostariam de fazer. Turma, vamos tridimensionalizar isso. Vocês querem fazer o quê? A gente pode desenvolver um projeto teatral com cenas inspiradas em Cavaleiros dos Zodíacos, trabalhando a indumentária da época, já colocando elementos do teatro grego, como a presença do coro. Vamos construir um processo dramaturgo juntos. E como funcionaria esse processo? A gente vai trazer a comédia, a tragédia, esses elementos de representações teatrais. Como vai ser? Não, turma, então vocês não querem fazer uma peça, uma cena? Então, que tal a gente construir maquetes, então, turma, sobre essa perspectiva da arquitetura grega? Já sei, já que vocês não querem maquetes, então o que vocês me sugerem? Os alunos podem falar, eu quero fazer uma instalação. Então, vamos juntos construir essa instalação. Turma, qual a sugestão? Qual é a sua sugestão? Como vocês querem fazer? E aí o professor vai costurando e mediando e vai se tornando algo prazeroso para eles, que é uma grande dificuldade no ensino médio, pelo menos eu, quando eu já fui professor, então até eu enquanto aluno, era às vezes sentir prazer de estar lá, de estar com essas pessoas. E aí eu trazendo temáticas que eu gostava, que eles gostavam, e quando essas temáticas eram discutidas na época que eu fazia ensino médio, isso se tornava bastante prazeroso para mim, para esse processo de ensino-aprendizagem, certo? E aí você pode exibir, fazer essas exposições ou não. Então, nesse quinto momento, você vai ter um processo avaliativo. E durante esse processo avaliativo, que pode ser algo processual, ou não, ou então se a escola te pedir provas, então tentem mesclar essa perspectiva da metodologia ativa com essas provas, para você saber o que esse aluno aprendeu. E aí, a partir disso, você pode fazer a publicação no Padlet, como eu já falei anteriormente, né, de como eles podem estar funcionando, como eles podem estar fazendo isso. A utilização do Kahoot sobre a arte grega. E aí, agora vamos fazer perguntas. Vamos responder essas perguntas. Muito bem, Conceição, adorei essa pergunta. E é isso que se torna interessante esse processo, que eu não preciso estar
100% lá impondo alguma coisa, mas que eu construí junto com eles. Então, eu vou sugerir outros animes para finalizar a minha fala. Devido ao tempo curto, não vai dar para destrinchar esses aqui, mas quando tiver outras sugestões, outras proposições de outros eventos, a gente pode estar dialogando juntos. Então, nós temos o Princess Tutu, que o que a gente pode trabalhar nesse anime do Princess Tutu? Dança, música, figurino, cenário, iluminação cênica. Por quê, turma? Porque é um anime de balé. E a partir disso, eu posso sugerir com que eles estudem esses temas, que eles assistam, que eles se interessem, dentro daquelas sugestões que a gente utilizou com o CDZ, ou com outras sugestões que vocês acharem relevantes. Então, Princess Tutu é um anime muito bom de balé, que vai trazer os balés de repertório, a dança clássica, a questão dos instrumentos, da música clássica, da iluminação, do figurino, de quais são essas histórias, qual é a dramaturgia da dança, porque todo elemento da dança tem um significado, as expressões corporais utilizadas também têm mensagens que podem ser decodificadas. Por exemplo, esse aqui pode significar que você quer dançar comigo e você consegue desconstruir com os alunos. Então, vamos lá. Outras sugestões de anime. Um anime super recente que lançou em 2020, turma. O nome desse anime é Arte. E o que a gente pode trabalhar? Arte renascentista, sobre essa artista incrível, a Artemisia Gentileschi, desculpem a pronúncia, mas deve ser mais ou menos assim, que foi uma artista, uma pintora barroca italiana, e a partir disso você consegue trabalhar sobre as mulheres presentes na história da arte, que em muitos momentos elas foram inviabilizadas, que nós já sabemos que teve bastante preconceito com essas mulheres, e esse anime ele vai tratar sobre isso também, e a partir disso você pode falar sobre técnicas renascentistas, quais são as técnicas que essa protagonista utilizou naquele anime, por que é renascentista, por que não, enfim. E tem disponível em alguns aplicativos de anime já, para vocês assistirem legendado. Então, a Arte é o nome também dessa protagonista, que foi inspirada no biografia da Artemisia, tá bom? E é isso, turma. Nós temos 2 minutos, então, quem quiser fazer perguntas, esse é o momento para a gente poder finalizar. E podem colocar no chat alguns comentários, se vocês já utilizaram esses animes, que eu já vi que alguém utilizou, se a sementinha de hoje a gente conseguiu plantar ou não. Queria o feedback de vocês agora, tá? Renata e Ana Paula, convido vocês a voltarem para aqui, para o nosso debate do Google Meet também. Eu tô aqui. Sim, Paula, tem uma pergunta de Alan, 2 perguntas. Eu vou emendar logo, aí tu pode ser bem sucinta nas respostas da questão da comissão que perguntou. Paula, você ficou contente com o final de Caverna do Dragão feito pelos fãs? Existem os maranhenses de animes, se tiver essas produções, tem uma boa aceitação no mercado nacional e internacional? Repete essa segunda, se calhar não me recuperei da primeira. Repete, Anderson, a segunda. Segunda pergunta é se tem produções maranhenses de animes e se ela tem uma repercussão no mercado nacional e internacional. Bom, eu não conheço produção de animes necessariamente maranhenses, assim. Conheço quadrinhos, conheço alguns quadrinhos no estilo mangá, feito por maranhenses, alguns sim, já tiveram uma repercussão fora daqui. O Thunders Mangá, eu acho, não lembro agora o nome do Instagram. Alguns sim fazem ilustração sob encomenda para fora e tal. E eu tenho um grupo, eu não sei ainda se eles estavam fazendo algumas animações, mas eu acho que não foi assim adiante. Trabalhava com jogos também, né? Tem um grupo da UFMA que trabalhava com jogos. Mas não conheço, assim, nenhum que teve grande projeção para o externo, não. Assim, fora Maranhão ou além Brasil e tal. E a primeira pergunta, eu não sei. Eu não sou muito fã de Caverna do Dragão, então eu não posso responder. Eu passo para os meus colegas que gostarem. Olha, eu não fui muito fã do final que eu descobri, né? Da reviravolta aí dos protagonistas, que eles eram vilão, era moncinho, e aí virou e tal. Turma, alguém quer fazer alguma pergunta? A gente já pode finalizar, devido ao horário também, 9h30, a gente entende também.
Anderson, tem uma pergunta aqui. Se a gente vai... peraí, deixa eu... Ai, que aconteceu. Pronto. Se a gente... se vai ter mais e tal. Então, gente, a proposta, na verdade, é porque o evento, né, precisou organizar para caber direitinho na programação, as pessoas convidadas e tudo. Então, a gente tinha pensado no minicurso com 2 encontros, né, gente, a princípio. Eram 2 encontros e a gente ia meio que assim, trazer ferramentas para que os professores construíssem propostas, justamente assim, apresentando para vocês uma curadoria de animes para a gente construir propostas, né? Propostas metodológicas, propostas de interdisciplinaridade, enfim. E a gente pensou em trazer trechos, né, Anderson, trechos para apresentar para vocês. Mas não tivemos tempo suficiente para isso. Então, caso haja uma segunda edição, eu acho que fica, assim, essa possibilidade, né, da gente trazer esse histórico, mas de uma outra forma, talvez, né, e trazer essas ferramentas, porque aqui o que a gente quer é trazer, dialogar, o espaço de construção de propostas, né, como a gente falou, que aproximem a gente que utilizem o anime como ferramenta educativa, né, e como possibilidade de aproximação do ensino médio, principalmente do ensino médio, né. Gente, eu achei incrível também, assim. Queria até... eu deixei aqui no chat o meu Instagram e tudo mais, que quem quiser ampliar, vi que tem muita gente aqui com comentários muito nostálgicos também, que conhece muito dessa história, que eu acho que quando mais a gente ampliar isso, a gente vai expandindo não só conhecimento, mas expandindo possibilidades também. Então, quando a gente tiver outra oportunidade também, a gente vai estar divulgando nas nossas redes, então... Fiquem por dentro aí, vai ser ótimo. Já estou com altas ideias aqui, porque com o tempo limitado eu também não trouxe muita coisa para mostrar para vocês, mas, por exemplo, eu tenho um acervo que eu posso estar mostrando, inclusive, desses fanzines que foram produzidos localmente, né, como também outros fanzines que viraram revistas e tudo mais, que aqui a gente centrou no temas animes, mas depois a gente pode estar tratando mais especificamente do desenho, do mangá e outras questões, então vai ser ótimo. É isso, muito obrigado mesmo. Eu vou passar a palavra para a comissão, então, e eu fico muito feliz que a gente tenha plantado a sementinha, assim eu espero. Certo, a gente agradece a presença de todos e todas,